Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no plenário, a quem nos acompanha de casa, senhores vereadores, servidores da casa. Eu declaro aberta a presente audiência pública, que tem a finalidade de apresentação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde. Passo a palavra ao senhor Diego Elias, secretário municipal de saúde, para que proceda a leitura do referido relatório. Pode chegar, Diego, por favor. Então, bom dia a todos e todas. Agradecer o espaço da Câmara de Vereadores, em nome do presidente Emerson, vereadora Grazi, que está aqui conduzindo os trabalhos, vereador Baixinho, toda a equipe da Câmara, e saudar o público presente, sua maioria colegas da Secretaria Municipal de Saúde, nosso presidente do Conselho e a assessoria da bancada, Elisete. Então, gente, nós vamos apresentar hoje o relatório quadrimestral do terceiro quadrimestre de 2025, né, que encerra o nosso primeiro ano de gestão da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente sempre inicia com a nossa apresentação dos nossos ODS, né, nossos Objetivos Sustentáveis da ONU, que é o que tem norteado as ações do nosso governo, na construção dos nossos instrumentos de gestão, plano plurianual, né, a saúde e bem-estar social e bem-estar é o item 13 do Objetivo Sustentável da ONU, um total de 18, no qual o Brasil é signatário do 18º, que é a igualdade racial. E nós buscamos fazer essa integração, articulando as questões sociais, o meio ambiente e as desigualdades sociais como inerente a um plano de gestão baseado nessa lógica. Vamos iniciar pela saúde bucal. Tivemos 15.198 procedimentos na atenção primária, né, nas unidades básicas de saúde. Tivemos, nesse período, a retomada do Centro de Especialidades Odontológicas na sede da Unidade de Saúde Central, que era um compromisso nosso desde que a gente reativou o CEL em abril, né, mas nós estávamos pagando um aluguel com quase R$6.000 mês, e na medida em que a gente realizou a intervenção na Santa Casa, que a gente unificou o pronto atendimento, no qual a policlínica passou para dentro do hospital, houve a possibilidade da gente retomar o CEL na sua sede original. Então, toda a estrutura que antes estava a policlínica, como ela já tinha o CEL antes desse espaço, então foi possível a gente fazer essa readaptação, retornar ao local, e ele já está em pleno funcionamento, né, num local com maior qualidade, onde a gente consegue ter um espaço reservado ali para os pacientes que vão e, acima de tudo, também aumentar a nossa produção. Desses, né, foram 128 procedimentos de endodontia, 370 cirurgias, onde entra, por exemplo, extração de siso, né, para a gente poder ser mais didático, né, periodontia a 686 e pacientes com necessidades especiais, 686 também. A realização de próteses foram 83 no período do quadrimestre, né? É importante a gente ressaltar que esse foi o primeiro mutirão de redução de filas que a gente conseguiu encaminhar. Já desde o início do governo a gente tem tratado disso. A gente recebeu a fila em 2 anos, né, doutor João?
E vamos, com a execução dos recursos que estão se iniciando a partir agora de março, a gente vai passar essa espera para 6 meses. Né? Então, a questão da prótese parcial geral é algo que mexe muito com a cidadania das pessoas. Né? Muito com a autoestima, então é uma prioridade que nós temos e nós temos plenas condições de fazer. A gente faz um trabalho com muita qualidade junto à nossa equipe, mas a gente entendia que esse quantitativo não dá conta da quantidade de espera que tinha. Né? Então, essa redução que nós vamos ter de 2 anos para 6 meses é algo que vai ser muito importante, porque 6 meses é algo que é muito mais próximo até da pessoa que está esperando do que 2 anos é muito tempo. Né? Então, a gente vai poder estar fazendo isso que a gente entende como uma grande vitória, uma grande conquista da saúde bucal, além da retomada do CEL, né? A gente encarar o atendimento especializado com a seriedade que deve ter. A questão das próteses também é algo que a gente vai ter resolvido aí nos próximos anos. Aí. Continuamos com o trabalho da escovação supervisionada. Né? A gente também intensificou, junto à coordenação de saúde bucal, que a gente precisa ter as ações de prevenção como algo presente nas nossas ações. Né? A gente sabe que a demanda da comunidade muitas vezes é pelo atendimento com o dentista na unidade básica, né? Que é a ficha que ela atender, mas além disso tem todo um trabalho que é feito de prevenção com as escolas e que a gente vai fazer com que ao longo dos anos a gente precise menos de serviços especializados, menos próteses e mais saúde bucal dentro dessa lógica. Então a gente aposta, né, a partir da integração com a saúde da escola, a partir da ida da nossa equipe às unidades estudantis, né, para poder fazer esse trabalho de prevenção também. E nisso foi 2.421 ações de escovação supervisionada, que é o nome técnico que a gente dá quando a gente vai às escolas orientar crianças de 6 a 12 anos. Prevenção ao câncer bucal. Né, a gente tem um apoio da Universidade Federal de Pelotas, já um trabalho de muitos anos que a nossa equipe de saúde bucal faz de um olhar especial para isso. Né? Então, foram feitos 473 exames preventivos, 21 biópsias, e desses casos, 3 foram confirmadas no período. Então, são 3 casos que, provavelmente, se não tivesse esse trabalho, não teria sido descoberto, e aí já ia ser descoberto quando já estava no estágio muito avançado. Então, além do trabalho que a gente faz no Maio Vermelho, esse é um trabalho que fica acontecendo ao longo do ano, e além do público em geral, já das unidades básicas de saúde, a gente também pediu uma ênfase ao nosso público do CAPS-AD. Né? A questão do uso do álcool, do cigarro, também é um fator de risco importante. Né? Então, a gente também fez esse trabalho em conjunto, em parceria, como a gente tem buscado fazer, que é a integração entre as políticas. A gente está caminhando para que todas as políticas, saúde bucal, atenção básica, saúde mental, assistência farmacêutica, vigilância de saúde, elas cada vez mais caminhem em integração. Não é fácil, né? As demandas do dia a dia acabam nos tomando, mas é algo que a gente vai buscar e a gente, de alguma forma, graças aos nossos coordenadores, nossos colegas, a gente tem conseguido fazer. Criança Sorriso, teve sua edição na Feira do Livro, um momento muito importante de descontração também, de premiação, já historicamente. Quantas edições, João, de Criança Sorriso? Mas mais de 30, provavelmente. Né? Então, mais uma vez a gente fez, né? E foi um momento muito importante. SAMU. SAMU, nesse momento, a gente vive um momento muito desafiador. Né? A gente sabe que amanhã nós vamos ter uma grande vitória, uma vitória que é o fim dessas cancelas do pedágio, né, vereadora Grazi, vereadora Emerson, quantos vocês são militantes nessa área, de dar essa possibilidade do povo que quer trabalhar, que quer produzir, que tinha que pagar uns R$40, mas, né, por um outro lado, nós vamos ter o fim também do apoio da estrutura que tinha de ambulância e equipamentos. Então, a gente tem vindo já numa conversa há bastante tempo com a Polícia Rodoviária Federal, com os bombeiros, nosso SAMU, para que esse atendimento agora fica sob responsabilidade dos municípios. Então, a gente está fazendo
esse plano de contingência ele já está pronto, a Manuela participou também de uma reunião já em Pelotas, a gente está pronto para atender, mas a gente sabe que, como a gente já teve a experiência do início do ano, mesmo com o apoio da concessionária, acidentes de grande porte, a gente vai ter dificuldade de atender com a mesma celeridade sem todo o suporte. Então, a gente, hoje à tarde, vai ter uma reunião lá em Pelotas, que a gente vou acompanhar o prefeito, essa é a nossa prioridade, né, na medida em que a gente vai enfrentar esse fim do pedágio como algo extremamente importante para a região, e o setor saúde vai estar pronto para atender e, obviamente, cobrar também as responsabilidades do que é do governo do Estado e do que é do governo federal para apoiar os municípios no atendimento dessa situação. Tivemos atendimentos clínicos 198, desses 47 eram psiquiátricos, pacientes da saúde mental, 85 vítimas de trauma, 18 uso de álcool e 12 foram óbitos. Desses 314 são removidos ao pronto-socorro local, 46 foram liberados no local mesmo, porque não havia necessidade de alguma intervenção, e não teve transferências e nem encaminhamentos ao CAPES feito pelo SAMU. A gente utiliza ou as nossas outras ambulâncias ou outra forma de trabalho. Geralmente, na saúde mental, o SAMU entra quando é alguma situação a domicílio, né? Uma situação de agressividade, heteroagressão, auto- e heteroagressão. Aí sim a ambulância faz esse suporte. Desses 142 eram femininos, 220 masculinos, 362 no total. Transporte. O setor de transporte, né, que eu vejo, tem sido um setor que a gente tem conseguido, ao longo de 25, atender com, não vamos dizer excelência, porque a gente sempre tem algo a melhorar, né, vereador? Mas que a gente conseguiu levar todos que precisavam, né? Isso é o mais importante, porque a nossa busca é incessável para a gente não perder consulta, né? A gente não pode perder consulta quando a gente acessa, e a gente teve, ao longo desse quadrimestre, destinos como Porto Alegre, Pinheiro, Machado, Bagé, Jaguarão, que são já costumeiros, né? Pelotas, Rio Grande, mas também teve situações que a gente teve que levar a Lajeado, né? Piratini, Camaquã, Canguçu, Pedro Osório, e uma situação, teve situações também em Santa Maria, porque é na medida que onde o Estado do Rio Grande do Sul regula, né? Para a gente levar os nossos pacientes. Nisso foram 944 viagens, de setembro a dezembro, né? De setembro a dezembro de 25, totalizando 6.962 passageiros, entre pacientes e quem tem acompanhante. Vigilância epidemiológica. Setembro, temos a reunião do Comitê de Vacinação para estratégias da vacina HPV e a CWI nas escolas, né, teve essas campanhas. Vacinação nas escolas, onde foi feito na Estrela do Mar e no Padre José, especial com a situação do HPV, né, Marise? Foi uma campanha importante que o Ministério da Saúde está fazendo. É uma vacina que a gente precisa acompanhar a faixa etária para ter a eficácia, né? Então, a gente, além da estratégia das unidades básicas, além da estratégia da vigilância, a gente também se aproximou do setor educação. O Comitê de Suicídio teve reunião de alinhamento com a FURG, com alinhamento de ações preventivas. Vocês acompanharam que teve aquela... Foi nesse quadrimestre, né? A gente estava ali em meados da semana Farroupilha, inclusive, que teve aquelas situações de suicídio com os estudantes em Rio Grande, na universidade. Foram 2 suicídios na sequência, o que nos alertou, né? A gente, não só porque a gente tem a universidade também aqui em São Lourenço, e a gente fez toda uma articulação junto com o Rio Grande, junto com a área técnica de saúde mental do Estado, para a gente também evitar que aquilo ali virasse algo que daqui a pouco houver uma repetição, né, uma imitação. Né? Nesses cenários é muito importante a gente estar sentinela e acompanhando, então por isso que a gente fez essa reunião de alinhamento e a gente conseguiu também combinar com a universidade daqui algumas ações
junto à equipe de saúde que tem na universidade de prevenção. E tivemos êxito, né, porque conseguimos deixar claro, né, os espaços que podem pedir ajuda e situações, um maior olhar para essa situação, que se não tivesse tido esses eventos lá, nós daqui a pouco não teríamos trabalhado e a gente possibilitou se adiantar a isso. Isso é muito importante, né, no setor saúde, a gente trabalhar também, sempre com a previsibilidade e com a prevenção. O tema da violência é algo que a gente tem como prioridade no nosso governo, em especial a violência contra a mulher, né? Isso é uma luta que o prefeito, a nossa vice-prefeita, encampou desde o início, né? É a orientação também do governo federal, do presidente Lula, que todos os setores trabalhem para a gente erradicar esse tipo de conduta, né? Os índices de feminicídio é algo que estão em níveis alarmantes e que, se todas as áreas, né, não trabalharem, a gente não vai conseguir enfrentar. Não só o movimento das mulheres, mas também os homens se encamparem nessa luta para a gente enfrentar isso. Do ponto de vista da saúde, né, a gente trabalha essa questão da notificação, da investigação, da violência. Então, a gente tem capacitado os profissionais da saúde para essa identificação precoce, para esse detalhamento dessa informação. Muitas vezes são as unidades básicas de saúde os primeiros os locais que conseguem perceber uma situação ainda num nível que a gente consegue intervir, né, para que a gente evite que os desfechos seja já numa situação que não pode mais ser revertida, que é a perda da vida. Também, em outubro, teve ações de visitas técnicas, aí tanto a vigilância epidemiológica como sanitária na Escola Maximiliano Strauss, Recanto Feliz, diante daquela situação. Muitos de vocês devem ter acompanhado nas redes ou na comunidade a situação do mão pé boca, né, que é uma situação bem prevalente nessa faixa etária, né, em todos os lugares. E a gente, então, na medida em que tem uma identificação de locais que tem um maior índice, a gente faz um trabalho de orientação e de prevenção para que se encerre esse ciclo, né, de contaminação. E então essa articulação com a educação é muito importante. Em novembro teve uma capacitação e imunização também com 60 profissionais, e aí todos os profissionais da enfermagem, né, é importante a gente valorizar os nossos técnicos de enfermagem nos espaços de formação, né? Muitas vezes o enfermeiro consegue ter a possibilidade de participar e o técnico fica lá segurando o piano. Então, é muito importante a gente poder capacitar toda a equipe envolvida, né? Porque muitas vezes é o técnico que vai estar com aquele contato direto também lá na sala de vacinas, mesmo tendo a supervisão do enfermeiro, e também os farmacêuticos da rede, para a gente melhorar as práticas de vacinação, as técnicas de aplicação, acolhimento, registro e notificações de reações adversas. Também ações em conjunto com o PIN, nosso programa Primeira Infância Melhor, que voltou a estar ligado à Secretaria Municipal de Saúde nessa gestão. A gente tem o PIN como um projeto que é fundamental para desenvolver a prevenção e prever situações precoces da criança, muitas vezes que ainda não está na escola, né? Então, as visitadoras fazem um trabalho extremamente importante e foi articulado também esse trabalho pensando a questão da vacinação. Aí o registro dessas capacitações com nossos profissionais da enfermagem, da assistência farmacêutica. Também teve a situação da implantação da vigilância em saúde da população exposta a agrotóxicos, o VESPEA. Então, é a constituição de um comitê gestor de várias áreas para tratar desse tema, que é tão forte, tão importante para os nossos trabalhadores do campo, né, que eventualmente estão expostos a esse tipo de situação, e também a proteção à comunidade no alimento, na água, em todos os produtos naturais que acabam sendo expostos a essa situação de saúde pública. Em relação a índices de epidemiológicos, que é importante a gente falar, né, eu já tinha falado no semestre anterior da questão da DST-AIDS, que nós reestruturamos
um setor de DST-AIDS que a gente já viu o primeiro resultado mais concreto durante o Carnaval, né? Se a gente comparar com o Carnaval do ano passado, nós não tivemos um trabalho mais forte, mas nesse ano tivemos a volta do Bloco da Saúde, que, entre outros objetivos, também é alertar sobre o tema da DST-AIDS, né? E assim vai ser, né? Nos eventos maiores, né? Como também na Oktoberfest, como bem sempre lembrado pelo nosso presidente do Conselho, Moto Lagoa e tantos outros eventos de massa, Reponte, que a gente acaba reunindo muitos jovens, né? E precisamos falar sobre isso. Nós tivemos, só no período dos 4 meses, 20 casos de sífilis em São Lourenço do Sul, identificados nos testes rápidos da nossa unidade básica de saúde. Isso é muita coisa. Então, a gente está fazendo esse trabalho e é o que a gente precisa fazer, né? Enfrentar. Desses, um foi sífilis congênito, que é uma forma mais grave ainda que se apresenta. Nós já víamos ainda... pode ser evitável, inclusive, lá no pré-natal, a partir dos testes rápidos, tanto na gestante quanto no parceiro. Então, tem todo esse trabalho que a unidade básica faz também, desse monitoramento, né, e que a gente precisa enfrentar. Leptospirose não teve no período, 20 casos de tuberculose e um caso de meningite, que foi esse que foi na época falado, e tuberculose congênita. Nascidos vivos no terceiro quadrimestre nasceram em São Lourenço do Sul, e graças à intervenção na Santa Casa em São Lourenço do Sul, 99 crianças, de setembro a dezembro de 2025. 47 meninas, sexo feminino, e 52 meninos. Desses, 73 foram cesáreo, né? Então, a gente tem um trabalho a ser feito, né? A maioria dos partos hoje são cesáreos, a gente sempre tem trabalhado a questão do parto humanizado, temos buscar formas de qualificar esse processo, e nós vamos, com o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde, retomar o espaço da obra da Casa de Gestante, né? Que é uma demanda também do nosso deputado Alexandre Linemayer, que se comprometeu a nos ajudar, né? Porque aí a gente consegue enfrentar, né? Porque não basta só a gente orientar que tem que ser parto normal, se nós não temos as condições técnicas para fazer o parto normal. Aí fica um negócio para bonito, né? Tem que ter os materiais, tem que ter o espaço adequado, tem que ter tudo que precisa para que a gente possa incentivar essa prática, né? Então, a gente vai perseguir isso, a gente tem um corpo técnico na Santa Casa extremamente envolvido com isso já há muitos anos, em momentos em que nem os hospitais maiores da região eram certificados, a Santa Casa de São Lourenço já era certificado como Hospital Amigo da Criança, e isso não é pouca coisa, né? A gente, inclusive, é referência para a implantação em outros locais. Recém o Hospital Escola implementou, nos últimos 2 anos, esse certificado que a Santa Casa já tinha há muito tempo. Então, isso não é pouca coisa, a gente vai perseguir e precisa ter essa articulação interfederativa, né, do Estado fazer seu papel, da União fazer seu papel, e o município também vai assumir isso como algo que a gente entende como prioritário, que é o nascimento dos lourencianos, né, e o cuidado das nossas gestantes, mães, né, puérperas, nesse momento. Desses 2 que nasceram de baixo peso, de todos que nasceram, né, que é um dado que a gente precisa monitorar sempre, os motivos que isso acontece, né, desde o pré-natal, desde a situação de saúde dessas pessoas. E mortalidade foram 102 no período, né, 49 mulheres, 53 homens. Praticamente o mesmo número de nascimentos. Um óbito infantil nesse período, e 3
autoprovocado. Mulheres em idade fértil foram 4 também, esses são objetos de investigação dos motivos, o que aconteceu, quais são as doenças, né? Todo um trabalho que a vigilância faz. E alguns tipos de notificação que foram feitas, né? Acidente de trabalho foram 66, antirrábica 74, uma situação bastante recorrente. Animais peçonhentos foram 6 no período. Violência interpessoal foram 11. Acidente com material biológico, 2, geralmente o pessoal que trabalha com pérfuro cortante, alguma coisa nesse sentido, que a gente considera até baixo, mas que bom que é baixo, né? A gente precisa zerar esse número. Meningite foi 1, sífilis em gestante, como eu já tinha falado, foi 1, e sífilis não especificava 20 também, que eu já tinha citado. Síndrome respiratória aguda grave, mesmo um período pós-inverno praticamente, né? Foram 35 casos de hospitalização nesse período, 22 homens e 13 mulheres. Um óbito por Covid, um feminino, mas esse foi do primeiro quadrimestre, que está ali. Foi, né, Marisa? Está junto, mas foi do primeiro, é o mesmo, né? Foram 1 no ano, né? A gente fez o comparativo, né? E situações de síndrome respiratória grave foram 2 femininos, 1 masculino, e casos positivos de H1N1 no último quadrimestre, nenhum. Lembrando que os testes de H1N1 são feitos para pacientes internados apresentando sintomas mais graves, né? A gente não tem esse trabalho a nível ambulatorial, ao menos que seja aqueles privados, né, que muitas vezes são feitos, pessoa positiva, mas se não está naquela situação grave, acaba não tendo uma importância epidemiológica. É importante, por óbvio, mas acaba não impactando em ocupação de leito. E é medida de orientação, de isolamento, como outras gripes que a gente precisa fazer, né. Deixa eu passar. Não teve dengue nesse período. Vou passar aqui. As vacinas, foram 79 vacinas do Covid, no terceiro quadrimestre de 25. E as outras vacinas, a campeã é a dupla adulto, né, a antitetânica, 711. E aí tem várias vacinas ali que são feitas do calendário, né? A VIP, 566, vou falar os maiores casos, mas são todas as vacinas do calendário vacinal. No total, 4.961 doses nesse período, feito pelas nossas equipes de atenção básica e nas campanhas lideradas pela violência epidemiológica. Aliás, vigilância epidemiológica. Estamos da violência na cabeça aqui, olha. Pela nossa vigilância epidemiológica. Às vezes tem que ser meio violento para convencer para vacinar, né, Marisa? A peleia é forte. Mas estamos no caminho certo. Assistência farmacêutica, mantemos o índice de entre 94 e 97 do estoque, né, dos medicamentos essenciais da lista básica. 31 mil atendimentos, nos 559, e nos postos de saúde, 5.984 atendimentos, dispensações que são feitas de alguns itens, né, diante daquele debate que a gente já tem da ausência do farmacêutico, a gente limita com medicações de menos risco, né. Risco que eu digo de controle, necessidades epidemiológicas tem que ser feita, né. Dos insumos, fraldas, segundo quadrimestre, 190, terceiro quadrimestre, uma fralda dispensada, isso representa uma economia importante para o município. Pepe gosta, né, Pepe, que economiza um pouquinho, porque era um recurso do município que era investido, mas com a ida desse insumo para compor a lista do farmácia popular do governo federal, a fraldas hoje está sendo dispensada por esse programa, o que aliviou os municípios dessa responsabilidade. Então, a gente fez todo um protocolo, um trabalho de não desmamar naquele momento, né, mas
Teve alguns municípios que já, quando saiu o anúncio do governo federal, já deixou de fazer. Então, a gente manteve ainda na lista quem estava recebendo, até porque a gente tinha alguns insumos comprados, e só começamos no movimento de não renovação. E parece que a população entendeu o processo, né, foi bem orientado, não vimos grandes repercussões em relação a isso, até porque está tendo acesso, né, a esse insumo. De processos administrativos, fica em torno de 730, nesse aumentou para 756, que é aqueles processos de oxigênio, medicações que são garantidas pelo Estado, são medicações de média e alta complexidade. Então, os processos são feitos na nossa farmácia, a equipe orienta já de muitos anos, né, e tem fluído bem esses processos. Protetor solar em torno de 1.200, processos judiciais 289 no terceiro quadrimestre, que é aquelas medicações que o Poder Judiciário nos condena a pagar, muitas vezes metade do valor e outra metade o Estado. Oxigênio, como eu falei, são 3 em uso nesse momento no município. E antirretrovirais foram dispensados 60, que foi a implantação da unidade de dispensação de medicamento em 25, que foi feito pela nossa equipe de assistência farmacêutica. A gente tem distribuído esses retrovirais aqui no município, antes eram em Pelotas. Vigilância sanitária, 522 atendimentos de orientações via telefone. Fiscalização de estabelecimentos de médio e alto risco. Expensão complementares de alimentação, demais auxiliares técnicas 28. Novos estabelecimentos 5. Licenciamentos 13. Revisão e acompanhamento de farmácias e drogarias 13 estabelecimentos. Emissão de receituários A, B e especial, os receituários de pedido de medicação, 38 requisições, e conferência de receituários conforme comparação com o estoque. Processos administrativos instaurados sanitários, 2, porque a equipe da vigilância esgota as medidas de orientação, de parceria, nós não queremos que a economia de São Lourenço não flua, não é a vigilância sanitária que vai fazer esse tranca-rua, esse trancamento. Mas tem momentos que aí precisa abrir o processo administrativo, a gente precisa notificar, então foram 2, nesses uma multa. Atos de infração acompanhados foram 8, a gente acompanha todas as forças-tarefas demandadas pelo Ministério Público, pelos órgãos estaduais, a gente acaba, como órgão municipal, sendo chamados a acompanhar, que é aquelas coisas que a gente acaba vendo nas mídias, muitas vezes, chegou, aprender alimentos, aprender um medicamento, situações de abigeato, enfim, várias situações que acontecem que a gente acaba acompanhando como uma prerrogativa nossa, Atendimento comunicados à terceira e determinações da Anvisa, encaminhamento de documentações técnicas, elaborações de decreto, 2 decretos municipais, plano de acompanhamento para o residencial terapêutico. Então, a gente tinha uma determinação judicial de fechamento de um plano, de um residencial terapêutico privado, uma situação que a gente vinha acompanhando há bastante tempo. Nós construímos um plano de realocação dos moradores, eram 5 moradores de interesse da saúde e um interesse da assistência social, só que quando nós chegamos para a execução, eles já não estavam mais lá e acabou que não teve o êxito naquela situação e acabou que as famílias acabaram absorvendo, mas a gente continua, enquanto Secretaria de Saúde, acompanhando essa situação. Denúncia 7 e notificação ambiental foi 1. As zoonoses, a parte dos animais, controle da raiva foram 112, são a maioria caninos, mas tem felinos, suínos e animais silvestres também. Esporotricose foram 19 casos, uma situação que a gente tem alertado da importância de saúde pública em relação a isso. A equipe já tem monitorado essa situação há bastante tempo. Animais peçonhentos, ocorrências registradas 30. E ações educativas desenvolvidas 112, em especial a situação da dengue, algo que a gente está monitorando bastante, indo nas escolas, indo todo um processo de orientação, principalmente que envolve vigilância ambiental. Quando a gente fala em meio ambiente,
a questão da dengue é um dado importante, porque acaba realmente sendo uma situação de saúde que pode nos prejudicar bastante. 950 atividades, então, né? Então, dessas situações, 854 foram classificados como baixo risco, 70%, 244 como médio risco e 122 como alto risco, que é uma classificação que o trabalho da vigilância sanitária tem, então é o risco maior ou menor à população. E ali a legislação que embasa as portarias 122 de 2022, e nós temos 1.220 estabelecimentos de interesse sanitário. Lembrando que são 3 servidores, vereadora. 3 servidores, então a gente já foi falado várias vezes a situação do bom Cássio, administrativa em que a gente vive, né? Nós não tem saída, né? Se faz gestão com pessoas, né? Então a gente recebeu uma estrutura com poucos servidores, né? E a gente precisa de alguma forma enfrentar esse problema, que foi o que nós nos propusemos quando a gente assumiu a gestão, vamos enfrentá-los, mas é importante que muitas vezes a gente também dialogar com a comunidade, né? Mas tem que precisar fazer uma liberação, por que leva 2 meses para liberar um estabelecimento? Às vezes está lá no baixo risco, né, Zezinho? Não é uma coisa que está colocando a população em risco e tem que priorizar aquela situação que vai colocar em risco, eventualmente é uma clínica que tem procedimento, é uma farmácia que vende medicações controladas, então às vezes demora, mas é importante a gente dar esse dado, que são 3 fiscais que nós temos, mas que fazem um trabalho valoroso, como são a maioria dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Manutenção. Nosso trabalho da equipe de manutenção, tivemos 55 atividades em setembro, 48 em outubro, 27 em novembro e 31 em dezembro. Na sua maioria, é reparo às unidades básicas de saúde e os consultórios odontológicos. Né? O material odontológico é um material extremamente sensível, né? Qualquer situação já faz com que a cadeira não funcione, né? Então, a possibilidade da gente ter que a nossa manutenção faça esse trabalho faz toda a diferença, porque a gente sabe que se isso for enfrentar um rito licitatório, toda uma situação, ia demorar muito tempo. Então, a gente tem esse trabalho que é muito importante. Toda a reestruturação da unidade central para receber o CEL foi feita pela nossa equipe, assim como reparos em CAPs e setores administrativos. A mudança da policlínica para o hospital e reorganização da farmácia também. Toda a reorganização das salas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós mudamos a forma unificamos as equipes técnicas no mesmo setor, unificamos o setor administrativo em outro, para a gente poder fazer com que a informação circule e a gente trabalhe de forma mais alinhada possível. E a gente poder romper com a ditadura do WhatsApp, a gente precisa estar com encontro com as pessoas, conversando. É uma ferramenta que nos ajuda, mas nada substitui o encontro, né? E a gente está trocando essas ideias. Manutenção elétrica, hidráulica, estrutural, luminárias, fechaduras e, como eu já falei, da saúde bucal também, né? Teve reformas na unidade da Lomba, CAPS-AD e no CRAS. A gente também faz um suporte a outros serviços de interesse social, principalmente a Casa da Criança, né, um serviço que a gente não deixa de atender quando precisa, pela situação das crianças que estão lá. Teve pintura de prédio, instalação de portas divisórias e calhas nesse período também. E as questões das manutenções, da limpeza manutenção dos prédios, que são algo que já são da rotina. Aí tem os atendimentos por unidade, Cantagalo, Harmonia 7, Santa Terezinha, roçada e limpeza dos pátios. E foi nesse período que foi concluso, né, uma ação extremamente importante do compromisso que o nosso prefeito e nossa vice teve com a formação dos trabalhadores e espaços de educação permanente. Essa que é uma luta de vida também da nossa vice-prefeita, né? Nós também na saúde temos um compromisso com formar gente. E a gente também entende que a formação dos nossos profissionais, servidores, garante a continuidade das coisas, né? Então, uma articulação que o setor administrativo da secretaria, que trabalhou meses para pensar,
nós conseguimos trazer um curso de manutenção de ar-condicionado para 10 servidores do quadro, né? E é o que a gente está conseguindo, nesse momento, enfrentar um problema que a gente enfrentou ainda na nossa transição, que é a climatização e o calor nas unidades básicas de saúde. Então, provavelmente, em 2027, no próximo verão, isso não vai ser mais um problema, né, em saúde dos serviços. Então, a gente já está instalamos no CAPS, instalamos nas unidades básicas de saúde, nós estamos com ar comprado, e o que nós tínhamos a dificuldade era com a instalação. Então, a nossa equipe de manutenção está fazendo isso, e acredito que vai ser muito importante, né, a gente ter um consultório com ar-condicionado, para melhor receber a nossa população. E ali está a foto dos formandos, né? Ali era uma atividade, teve formatura, teve tudo, né? Então, primeiro, a gratidão aos servidores que prontamente toparam a ideia, né? Que também a gente oferece o curso e tem que ter a disposição da turma em entender a proposta. E a turma absorveu, estão formados e estão fazendo um trabalho que tem uma relevância pública enorme para os nossos trabalhadores trabalhar com condições, e eles, com condições, podem atender melhor a população. Regulação, 149 exames de mamografia, 320 de raio-x, a cota mensal de 62.873 distribuída entre os 3 laboratórios, praticamente dobrou a cota mensal nesse período que estava em processo de licitação, e a gente começou já a ter a nova cota em novembro. Então, nesse período desse relatório, a agenda estava em 6 meses, e nós conseguimos puxar para 2 meses, e a gente vai ainda, nesse primeiro quadrimestre de 2026, encaminhar um aditivo a esse contrato, e vamos fazer o relatório, um mutirão de diminuição de filas de laboratório. 130 exames de ultrassom, 200 de fonoaudiologia, 125 sessões de fisioterapia, 150 exames de eletrocardiograma. Esses são exames contratualizados que a gente paga, né, de recursos próprios da municipalidade, alguns vinculados, que a gente enfrenta essa questão dos maiores gargalos de especialidades do município. Aqui, alguns agendados, foram autorrisco 15, cardiologista 128. Voltamos a marcar o vascular 48, que estava parado. Um buco, cirurgia de cabeça e pescoço 4. Cirurgia geral 113, que é a referência em São Lourenço, né? Fizemos, como vimos no relatório da Santa Casa, mais de 140 consultas de cirurgia geral. Então, praticamente, a gente vai conseguir zerar essa fila com a retomada dos serviços na Santa Casa. Cirurgias de alta complexidade, que envolve Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre, só a maioria cirurgia de coração, por exemplo, são com 26. Cirurgia pediátrica, 7. Cirurgia plástica, 8. Bariátrica, 2. Nós temos uma fila de bariátrica no estado do Rio Grande do Sul que caminha muito devagar. Tamanha a necessidade que a gente sabe via SUS dessa prática. Pelotas, cirurgia torácica em Pelotas 3, coloproctologista 2, dermatologia em Rio Grande e Piratini 39, endócrino 18, endócrino infantil 2, geralmente aquelas situações de diabetes infantil, que felizmente são poucos casos, mas quando se descobre numa criança pequena, né, o diabetes infantil é uma situação bastante difícil de ter aquele manejo inicial, às vezes são crianças pequenas, né? Então, a gente também tem esse trabalho aí com a especialidade. Ginecologia 98, mas a tendência é que esse número diminua, porque nós restabelecemos a contratação ainda no final de 2025 de uma ginecologista que está atuando no posto central. Nós fizemos andar toda a fila do DIU, colocação de DIU, trabalho de prevenção, de planejamento familiar e questões mais prevalentes que a gente pode atender a nível de município. Obviamente, eventualmente, se precisar uma cirurgia ginecológica, uma avaliação de mioma, outras coisas mais abrangentes, nós vamos fazer mão da especialidade. Mas a tendência é que diminua bastante esse também, que é um compromisso de nós encararmos o atendimento à saúde da mulher
de uma forma mais firme, né? Além do trabalho. Ainda não. Na guerra de paz. Mas estamos construindo. E 17 encaminhamentos por Ser Mulher, que é o serviço que tem no Hospital São Francisco, ali em Pelotas. Na sua maioria é mastologista, né, Doris, que vai para lá, mas que tem outras especialidades também. Hematologia 10, né, nefrologia 58, neurologia 11, neurocirurgia 63, oftalmologia 341, a maior fila de espera da região, do estado, do Rio Grande do Sul, né? Então, algo que a gente precisa enfrentar, e nós estamos caminhando para enfrentar isso e contribuir via Santa Casa, num projeto que a gente vai trazer oftalmologia aqui para a Santa Casa de São Lourenço. Otorrino 46, pneumologista 15, uma avaliação de transexualidade, reumatologista 20, em Rio Grande, e reabilitação auditiva 67. Vou passar aqui. Tem as subespecialidades, quimioterapia, foram agendadas 21 avaliações nesse período. Melhorou, né, em relação aos 2 primeiros quadrimestres, que inclusive essa casa havia solicitado uma audiência pública ao governo do Estado, a regional, acho que não teve a resposta, né? Mas a gente vinha articulando junto à regional, junto aos secretários municipais de saúde da região, e nós dividimos a região com Bagé, né? Bagé estava com consultas de oncologia sobrando, eles têm teto para atender diversas avaliações de quimioterapia, então alguns municípios foram para lá, outros ficaram em Pelotas, nós ficamos em Pelotas, junto com Turuçu, junto com outros municípios, então a fila andou um pouco mais, né? Então teve toda uma discussão, né, para a gente manter também o recurso em Pelotas, na região 21, não ir para Bagé, todo o nosso recurso, e acho que a gente vai conseguir enfrentar isso de uma forma mais fluida. Vou passar aqui, alguns exames marcados, densitometria foram 28, tomografias foram 131 marcadas nesse período, teve alguns mutirões de tomografia, né, Doris, do mais especialidades do governo federal, que também fez essa fila andar, inclusive mobilizamos para levar os pacientes no sábado, nos dias de consulta, que é uma fila que é bastante importante. Eletroencefalograma 16, cintilografia 14, ecocardiografia transtorácica 15, colonoscopia 20, teste ergométrico 26, endoscopia 128, ultrassonografias 360. Colonoscopia 20 não é nada, né? É uma fila enorme, é uma situação que nós temos dificuldade de prestador também, né, pelo SUS, pelo governo do Estado. A gente tem dificuldade de acessar essa especialidade. A endoscopia acaba não sendo tão marcante, porque a gente tem um contrato, uma contratualização com o Hospital da Reserva, faz 20 meses, e ajuda a tocar, mas para a colonoscopia nós não temos nenhum serviço próprio, dependemos da região, né, da regionalização, daquilo que nos é ofertado, mas a gente sabe que tem uma demanda alta, e a gente também tem trabalhado nos protocolos, nesses pedidos também, na nível de atenção básica, né? Que não basta só ter mais de 50 anos, aí você já sair pedindo, né? Então a gente tem orientado que os profissionais da unidade básica de saúde também verifiquem outros sinais, outras situações para pedir esses exames especiais, porque não adianta. Já está em 2 anos, isso não é privilégio de São Lourenço, é de vários municípios. Então, a gente precisa fortalecer os protocolos de uma situação de saúde, né, que é prevalente na nossa região, né? O câncer de esôfago, o câncer de intestino, a questão do câncer de útero, mama. A gente sabe quais são os indicadores de saúde que a gente precisa enfrentar. Desse dado importante que a gente montou, teve 1.409 consultas agendadas, 500 faltaram, né? E exames 724, 218. Então, é o índice que a gente chama de absenteísmo extremamente alto. A gente acaba, por óbvio, intensificando toda a nossa situação de garantir que esses pacientes sejam avisados. A gente tem, enquanto Secretaria de Saúde, também trabalhado
que a gente possa implementar logo a questão do WhatsApp, né, algo que a gente sabe que muitas pessoas a gente não consegue ligação, a gente sabe que o agente de saúde não consegue chegar na casa, não acha que está trabalhando. Então, tem disso. E tem disso também pessoas que foram avisadas, daqui a pouco a gente precisa abrir também esse dado, né, Doris? Dos que foram avisados e também não foram. Né? Nós tivemos a carreta em Pelotas, ofertando mamografia e ecografia transvaginal. Nós temos uma fila de ecografia transvaginal que é enorme. E as mulheres não foram porque eram em Pelotas. 75%, né? Então foi ofertado, bonitinho, era um exame que deve sair com laudo, né? E essas foram avisadas, né? Foi todo um trabalho que foi feito. Então a gente precisa olhar para isso, porque são pessoas que poderiam ter sido atendidas, né? Se não fossem, que não tivessem faltado. Obviamente, a gente avalia caso a caso, mas a tendência é que, sendo avisado e a pessoa não foi, acaba que entra na fila de novo, né? E passa para o próximo. Então, é algo que a gente precisa tentar. Os postos de saúde, nossa atenção básica, foram procedimentos consolidados, né? 3.735 avaliação de temperatura, 12.958, em torno de 12 mil peso e altura, que são condicionantes do Bolsa Família. Procedimentos individualizados, tivemos 3.102 na Barrinha, 2.872 navegantes, esses foram os 2.820 na Lomba, esses foram os maiores postos que mais fizeram o procedimento. No atendimento individual, o maior foi a SF Navegantes, com 5.329 atendimentos individuais no período. A SF7 está 4.284, é uma região também que está com a ampliação do bairro, né, que todo mundo conhece, quanto que a 7 cresceu em relação quando nós inauguramos aquela unidade básica lá em 16, né, Fábio? Era um outro cenário, né, de condomínios, de tudo que foi lá e se somou àquela região. Então, a gente tem trabalhado nesse remapeamento, provavelmente a unidade do Paço dos Baios, quando for inaugurada, essa que foi uma conquista do PAC, vai também ajudar, porque vai pegar uma parte ali da transição, e a gente vai conseguir enfrentar isso. Mas são as duas unidades, junto com a Lomba, que tem uma maior densidade de atendimento individuais, né? Lomba, SF Navegante, 7 de setembro, e algum vulto também na Barrinha, dependendo do período também, tem uma necessidade que eles estão chamando agora de SUS dependente, né? Pessoas que dependem somente do SUS, porque ou perderam renda ou perderam seus convênios, isso tem aumentado bastante. As atividades coletivas, maior foi a Nova Esperança, 102, é lá que a gente tem programa de residência multi, por exemplo, executando atividades também, residência multi saúde mental, Navegantes 89, Lomba Medianeira 54, que são as duas unidades que a gente tem a rede Bem Cuidar também, com profissionais, nutricionista, farmacêutico, psicólogo, educador físico, profissionais de apoio, e 46 na unidade da Barrinha, foram os maiores índices de atividades coletivas, grupos de prevenção. Visita domiciliar também, Navegantes campeão em visitas, 7.624, seguido pela Barrinha, não, seguido pela Lomba, com 5.972, Barrinha 4.536 e geralmente as outras unidades do interior, uma média de 1.500 a 2.000 visitas domiciliares, seguindo uma lógica no interior parecida, Boqueirão e Cantagalo um vulto um pouquinho maior. Isso a gente consegue perceber uma certa uniformidade nas unidades do interior, pegando Boqueirão, que tem um pouco uma população maior, o próprio Cantagalo, que tem 2 quilombos, mas se vê um certo padrão na utilização, diferente da zona urbana. Nós não temos o mesmo perfil da Barrinha, não é o mesmo perfil da Lomba, não é o mesmo perfil da 7. E isso nos faz que a gente tem que ter uma engenharia para adaptar a necessidade da população que precisa do acesso à unidade. Mas melhoramos muito a questão do agendamento, né? Foi um enfrentamento que nós fizemos, né? Que o agendamento estava muito longe, né? A busca incessante é que seja implantado o acolhimento nas unidades, né? Não é só uma simples chegada na unidade para marcar consulta. Esse paciente ele precisa ser ouvido, ele precisa ver se aquela situação dele tem que ser atendido no dia, se tem que ser atendido na semana, ou se pode esperar 2 meses.
Tem pessoas que podem esperar 2 meses, porque ele vai chegar lá, eu mesmo vou chegar lá na unidade navegante e dizer, eu quero fazer uns exames. Quero ver, não fui em novembro fazer os exames de laboratório que deveria, quero fazer exames de laboratório para ver como é que eu estou. Eu não tenho histórico, não tomo medicação fixa, não tenho um histórico. Eu posso esperar 2 meses para consultar, para pegar meu exame e ver como é que está meu hemograma, como é que está a minha situação. Né? Outras pessoas não. Né? E isso é o público que nós nos preocupamos. Que é aquela pessoa que batia no balcão e tinha a data de dali a 2 meses para chegar, mas ela precisava ser atendida naquela semana porque ela estava em sofrimento, muitas vezes psíquico, muitas vezes com uma dor. Né? Então, esse enfrentamento a gente tem feito. Ainda acontece, secretário? Acontece, e isso é do humano. Acontece muito problema, e esse é o nosso papel. Né? Junto com as nossas equipes técnicas, monitorar, conversar, tendo o profissional da saúde como um parceiro, mas também ouvindo a necessidade da população, e o controle social nos ajuda muito nisso também, para fiscalizar essa qualidade do atendimento, principalmente dos que mais precisam. Um pouco da situação de moradia, né? São 19 mil domicílios na zona urbana, né? 7.530 na zona rural. Tem um pouco da situação da moradia, saneamento e tratamento da água. Desses 17.756 são clorados, 140 são fervidos. Isso informado nos sistemas de informação da atenção básica. Obviamente que isso é um dado subnotificado, né? Mas é o dado que a gente tem para trabalhar. A questão da disponibilidade de energia elétrica, 23.609 tem disponibilidade de energia, e tem 140 que referem que não tem energia elétrica. Situação do lixo, 19.428 coletados, 118 ao céu aberto, 27 fazem ainda uso do queimado e 3.225 enterrado. Muitas atividades de formação, nós temos buscado todo mês fazer uma atividade de formação com os trabalhadores, né, principalmente os agentes comunitários de saúde, as enfermeiras. Então, esse foi o tema da questão de DST-AIDS no grupo de diabéticos, na 7. A situação da violência, como eu já tinha falado, foi intersetorial, então também os agentes participaram, o pessoal colocou de novo no relatório. Melhoria dos cadastros domiciliares individuais. Como é que está meu tempo, vereador? Tem mais a saúde mental ainda. Ações do Outubro Rosa, né? Fizemos uma caminhada e todo um trabalho em todas as unidades de saúde, o apoio da rede de educação, Escola Luiz Antônio. Algumas fotos do Outubro Rosa, que foi uma campanha importante desse quadrimestre. E ações também no Novembro Azul para os homens, foram trabalhados temas, ainda com um menor vulto que em relação à saúde da mulher, mas estamos enfrentando. Ações nas escolas, lá no interior, trabalho de prevenção importante, feito pelo nosso colega médico William. Todo o trabalho do Zé Gotinha, né, as crianças adoram a ida do Zé Gotinha, do mosquito da dengue, do dentoca. Né? A gente precisa trabalhar as crianças como também fomentadores de prevenção e cuidado de saúde em casa, porque eles escutam na escola e reproduzem depois. Né? Também o trabalho sobre amamentação e gestantes com a Rede Bem Cuidar, Navegantes e Lomba, em parceria. Orientações de vacinação na SF Cantagalo. SF Navegantes trabalhando o Dia do Idoso. Roda de conversas do CRAS da equipe Nova Esperança. Grupos de caminhada, que foram retomados na Lomba também. BS Central. 465 eletrocardiograma, 90 citopatológico, gestantes de alto risco, 145. Pediatria foram 302 atendimentos, pacientes ostomizados 377, tuberculose 37 casos, vacinas 1.435, atendimentos de enfermagem 11.967, clínica geral 1.681, ginecologia 92, 237 pequenas cirurgias e 883 atendimentos de nutrição. O posto central voltou a ser unidade central de saúde,
trabalha na lógica do acolhimento, né? Toda a equipe de enfermagem, já na medida em que eles retomaram o prédio todo para eles, e obviamente dividindo com o CEL, já aplicaram o acolhimento, e assim a gente trabalha com a médica que está lá, e tem sido um trabalho que a gente vê 17.855 atendimentos no período, é atendimento para caramba. Saúde mental. A saúde mental ela trabalha com vários eixos, além de atender a saúde mental em si, tem a gestão e organização da rede, com as reuniões, com os espaços de formação, os eventos e projetos estratégicos. Nesse período foi mandado o projeto para o 19º Mental Tchê, foi aprovado em CIR e encaminhado ao Estado, definição de temas, convites e as pesquisas dos preços para o mercado. Nós vamos ter o Mental Tchê acontecendo em 28, 29 e 30 de abril, além de projetos como encaminhado o projeto do Centro de Convivência. Nós estamos buscando habilitar o Locomotiva como um centro de convivência para articular junto a questão do acesso ao trabalho e renda, que é uma nova iniciativa do governo federal. O serviço residencial terapêutico, que está no nosso programa de governo, nós vamos implementá-lo em São Lourenço do Sul, e o centro de acolhimento, centro de atendimento em saúde, o centro de atendimento do combate aos autismo, centro de atendimento em saúde para atender os autistas, né, para combater. E como foi anunciado pelo prefeito lá na formatura dos residentes, no dia 9 de março, nós vamos ter a assinatura da portaria que habilita, esse que era um compromisso também nosso, de enfrentar o tema do autismo de uma forma que a gente constituiu ao longo dos anos o projeto da linha de cuidado, articulamos o papel da unidade básica, o papel dos serviços especializados, mas a gente vai também ter esse serviço para que a gente possa fazer esse trabalho que hoje está sendo feito, está sendo encaminhado às crianças para Pedro Osório. Então, a gente vai ter essa notícia importante no próximo período. Capacitação e formação, então, a questão da residência, e nós na rede, todo o trabalho que é feito, o acompanhamento das residências e infraestrutura e expansão da rede. Foi inaugurado um novo CAPS infantil, uma nova sede, e foi dado início às obras do CAPS AD3. Nós vamos ter um prédio próprio para sediar o CAPS AD3, que é o prédio que atualmente é o Sonnenschein, foi cedido para nós. Nós vamos reformá-lo ao lado do ginásio, vamos construir ali um amplo espaço social e de cuidado, e aí a gente vai deixar de pagar o aluguel, né? Então vai ser bem importante, vai ser um prédio nosso, para a gente poder dar conta desse importante problema de saúde pública. Ali está a foto do novo CAPS Infantil de São Lourenço do Sul, que é uma casa ali na Lomba, na Marechal Deodoro. Também tem os nossos estudantes, residentes, apresentando seus projetos, que tivemos a formatura na última semana, mas eles já vão, no último quadrimestre, apresentar os seus TCCs, TCRs, né? Trabalho de conclusão de residência. Em atendimento, tivemos 11.355 atendimentos na nossa casa. Tem oficina de caminhada, tem oficina de fazer a pauta do jornal do CAPS, que é um jornal impresso, tem oficina do pagode, tem um grupo de gestar sentidos, tem um grupo fazendo arte, oficina de biscuit, grupo da recepção, oficina de autonomia, grupo de mulheres, grupo de homens, oficina de jardinagem, oficina de arte-terapia, roda de conversa, oficina de cuidado e bem-estar, grupos de familiares, assembleia de usuários. Conseguimos colocar o ar-condicionado na recepção do nossa casa, né? Então, também a gente tem um olhar importante para a nossa saúde mental. Do CAPS AD3 foram 16.195 atendimentos. Do CAPS infantil foram 4.891 procedimentos e as atividades de matriciamento na cidade e no interior. Então, a gente tem um indicador de quais são os locais que mais têm matriciamento. No interior é o Cantagalo e o Coqueiro. Na cidade é o Navegante, seguido pela Santa Terezinha. Não,
é a Barrinha o campeão. Passando por Navegantes da Presidente Terezinha, isso está tudo por número de casos matriciados, né? O Locomotiva, com suas atividades de geração de renda. Eu vou passar um pouquinho para a gente poder priorizar o debate também. Nossa unidade de acolhimento está funcionando na São João da Reserva. Taxa de ocupação, 101 acolhidos ao longo desse período. As fotos das atividades. Um gráfico com a produção que eu já citei. Em relação aos alvarás judiciais, foram executados em setembro 165.240 para atendimento ao autismo. Esse centro de autismo que nós vamos assinar dia 9, ele vai receber 100 mil mês. Você vai ser 1.200.000 anos, então a gente vai enfrentar esse tema aí. E segue a mesma média todo mês, porque são atendimentos mensais, então baixou um pouquinho para 142 mil em outubro, subiu para 357 em novembro, que foi a partir das execuções judiciais que vieram, e ficou em 72 mil em dezembro. Das ações e recursos implantados, foi investido 16%, 16, quanto, Pepe, que está ali? 16,95%, acima do limite constitucional, que é 15%, e alguns registros, né, do nosso encontro com o ministro da Saúde, nesse dia que a gente, em 26 de dezembro, assinou o Teto MAC da Santa Casa, que vai ser um divisor de águas para o futuro da nossa instituição e para o Sistema Único de Saúde de São Lourenço do Sul. Algumas atividades ali, o pessoal do Ministério da Saúde, coordenador do Mais Médicos no Nacional, estava lá no dia da carreta, que nós fomos lá prestigiar, reuniões de matriciamento e relação com as unidades, porque nós vamos ter um novo programa de residência começando essa semana, que é o 3º ano de saúde mental e medicina de família e comunidade, para seguir com a ESP. Então, nosso 3º programa de residência está implantado, 3 vagas, 3 novos médicos. E aqui o nosso controle social, tivemos muitas plenárias nesse período, a reeleição do Armildo presidente, foi nesse período também, a Zoraida vice, nova composição, o SUS Gaúcho, né? A gente fica acompanhando o que acontece lá no Estado também, nossa secretária Rita. Tivemos atividades também com conselhos profissionais, estava lá o Conselho da Enfermagem trabalhando no tema da saúde mental. Tivemos no GHC, num evento no Congresso Nacional do GHC, um momento importante também, com o tema da questão climática como carro-chefe. A vereadora Grazi estava lá também representando o Legislativo, né? A inauguração da sede do PIN, que foi no final do ano. Nosso núcleo do conselho, nossos conselheiros novos. A inauguração do CAPS Infantil, como eu falei. E sempre que parece que está impossível, né? Sempre parece que é impossível até que seja feito, né? Eu acho que tivemos uma importante construção no último quadrimestre, enfrentamos as filas dos exames de laboratório, a gente viu que é possível, sim, e nós vamos torná-la cada vez menor, como já foi demandado aqui nessa casa, é a demanda da comunidade, nós vamos ter esse compromisso, e assim como esse tema do autismo, como a gente se comprometeu, nós vamos assinar uma portaria em março, que eu estava comentando com a Isa, na formatura dos residentes, não achava que ia acontecer tão rápido, mas em abril ele vai estar funcionando. Eu achei que eu já dizia, vai ser no primeiro semestre, né? Mas vai acontecer porque foi muito empenho, foi muita visita técnica, foi a construção do projeto, foi a articulação do espaço físico, que vai ser na estrutura do CUID, em parceria. Então, a gente readaptou com a nossa equipe da manutenção todas as áreas físicas, faltava um banheiro, e nós não admitimos que nós ia deixar de não ter o centro do banheiro, conseguimos articular, e também, né, me parecia impossível a gente também manter a nossa Santa Casa aberta, e é o que eu dizia, né, que os nossos maiores desafios, quando na primeira semana que cheguei, seria a gente enfrentar esse tema do autismo como deve ser enfrentado, e o tema da Santa Casa. E foram 2 temas que a gente consegue encaminhar bem, e não somos pretensiosos, né, dizer que a gente vai resolver, mas que a gente está bem encaminhado para lidar bem com isso. Obrigado, gente, e desculpa a demora, porque a gente tem que priorizar o debate, né? Obrigada, secretário Diego. Eu acho que é importante a gente prestar bem atenção nos dados, porque isso é o que também nos informa
sobre como as coisas estão acontecendo, né? Então, eu vou colocar a palavra à disposição dos vereadores aqui, dos presentes, se alguém quiser fazer o uso da palavra. Vereador Emerson, fica à vontade. Quero, primeiramente, né, agradecer ao secretário Diego, né, pela sua apresentação, também parabenizar, em especial, né, as mulheres, que é o mês das mulheres, né, mês de março, né, parabenizar a todas. E a gente, né, esse ano como presidente, a gente conversando, né, Diego, eu digo, a casa sempre vai estar aberta, né, para apresentação. E também em relação às apresentações, a gente, né, pode sempre marcar um horário que fica bom, né, para vocês, e ficou bom hoje de manhã, eu acho que, porque as nossas sessões, elas estão indo bem tarde, a gente está trabalhando aí 10 horas, 11 horas, às vezes chegando meia-noite em casa, e aí imagina, né, com a apresentação junto de noite, né, então fica bem interessante esse horário agora de manhã, acho que até para todos os servidores, né, fica bem interessante esse horário agora. Eu tenho algumas dúvidas, né, em relação, né, que nem o SAMU, né, o município ele vai atender, né, em relação a como não vai ter o pedágio amanhã, né, o último dia é amanhã, né. O governo federal ele vai dar alguma ajuda aos municípios? Como é que funciona o DENIT? Ele vai transferir alguma verba? Como que vai funcionar essa parte? Cada município vai receber um X? Como é que, né, porque até que nem a gente fala, né, além de cuidar aqui dentro da nossa cidade, da área rural e da área urbana, a gente agora tem a BR para cuidar também, né? Então, a gente também espera o quanto antes que o governo federal faça uma licitação para que venha uma nova empresa também, né, para os pedágios ali. Então, essa é uma das perguntas. Perguntas recorrentes que acontecem em relação, né, aos terrenos, né. Eu tenho tido muitas perguntas aos terrenos que, né, que não tem ocupação e que tem grama alta, né, e as pessoas, e tem a vizinhança reclamando, né, ali tem né, que a gente poderia fazer, né, que a gente pode fazer, porque tem muitas pessoas cobrando, né, em relação a isso, né. Claro que não é geral, mas tem pessoas que limpam seus terrenos, mas, né, tem outros locais que às vezes as pessoas nem são aqui da cidade e tem terreno e, né, e não consegue fazer a limpeza. Isso é uma situação que tem me perguntado bastante, né, ali o Campos Verdes mesmo, né, o pessoal tem me cobrado bastante ali do Campos Verdes. Emerson, como é que fica a situação? O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Então, existe essa pergunta. E também, né, eu não sei se tem agora esse relatório, mas um relatório, né, ou se tu vai apresentar ali o dia que for a audiência pública, né, sobre o soro antiofídico, né, quantas pessoas foram picadas, né, e se tem algum relatório. Então, são essas 3 perguntas, primeiramente. Fica à vontade. 3 perguntas, o soro... Do DENIT, do soro, né? e também... Não, primeiro, que teve 4 temas que tu falou, por isso que eu me confundi. Não, primeiro agradecer o pleno atendimento do nosso pedido, né, a gente precisa apresentar em audiência pública e a turma gosta de vir, né? É um momento que a equipe realmente fica tarde, muitas vezes, na sessão. E é um momento muito importante, né? A gente se encontrar com o parlamento, se encontrar na audiência pública, poder prestar conta à sua comunidade. E por isso que o pessoal vem em peso, né? Não é uma convocação que eu faço, é um convite, o pessoal gosta de vir, porque, na verdade, é a materialização do trabalho que é coletivo. Eu só sou um porta-voz de apresentar o que as equipes nos subsidiaram para apresentar, né? Então, isso é muito importante, agradecer o espaço de sempre. E, obviamente, a gente está disponível, né, como já te coloquei no teu mandato como presidente, para qualquer tema, a gente vir aqui à noite, né, como a gente já veio falar do Maio Vermelho, a gente vem aqui para falar dos temas importantes para a cidade, obviamente um tema mais focado daqui a pouco. E a gente não conseguir aproveitar também esse tema. Em relação ao DENIT, a gente tem acompanhado, enquanto colegiados dos secretários municipais de saúde, com muita apreensão, muita preocupação,
né, o fim do pedagiamento, né. Isso é debate nos fóruns de secretários da região, é debate também da Zona Sul. Né, tinha muitos prefeitos contrários ao fim da concessão, porque também os municípios deixam de receber um recurso importante, né, porque, obviamente, que havia nessa parceria público-privada as contrapartidas. Bom, muitos de vocês participaram da audiência pública, lembro que o Cássio também estava, a vereadora Grazi, na audiência pública em Pelotas. É muito debate acontecendo em relação a isso, porque sim tem perdas a saída deles de alguma forma, administrativamente falando, mas o que a gente pensa é a questão do interesse público, né? O valor que estava esse pedágio, a forma que estava esse contrato. Nunca se quis discutir esse contrato, somente foi discutir quando já ia acabar o contrato. Né? Então, nós estamos extremamente preocupados com a situação. Não há uma previsão de um aporte financeiro nesse momento aos municípios, nem do governo federal e nem do governo estadual. Isso está no colo dos municípios, mas nós vamos enfrentar esse tema. Hoje à tarde tem uma reunião junto com o prefeito Zelmuth, junto com o prefeito Marrone, junto com a prefeita Darlene, e nós vamos encaminhar o que for necessário de cobrar o DENIT, cobrar o governo federal, assim como vamos cobrar o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, para que encare esse tema do atendimento à nossa BR de uma forma muito séria. Né? Se vai se fazer um consórcio intrarregional ao nível estadual, se o DENIT vai aportar recursos aos municípios. Não basta só acabar o negócio e jogar no colo dos municípios. Né? Porque a gente não vai ter condição técnica de atender um acidente de grande porte se ele vier a acontecer. Vai acabar, né, Manuel, morrendo gente, né, vamos dizer assim. Então, a gente vai estar atento, acompanhando isso, cobrando. Nesse momento não foi previsto. Os fóruns dos secretários de saúde já haviam demandado à Zona Sul que nós participássemos desse processo para justamente... Nossa preocupação é o atendimento de saúde da população. Nós não estávamos discutindo o FLI-FLO, não estávamos discutindo o valor, não estávamos discutindo se o município ia deixar arrecadar menos ou mais, e sim esse trabalho que era feito pelos equipamentos, obviamente muito bem pagos, pelo recurso que recebiam, que é esse trabalho. Nós não vamos esperar somente a articulação política ou a articulação econômica para resolver. Vamos ter também uma reunião amanhã, né, eu convidei também o secretário Marlon de Turuçu, né, a Manuela está liderando esse processo, nós vamos fazer reunião com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, com os corpos de bombeiros, e nós temos nosso plano de contingência regional que está pronto, e vamos ter um municipal, nós vamos atender. Não, se não com a mesma celeridade de ter lá o ponto da Ecosul, mas nós vamos, até que se resolva esse impasse, resolver. Em relação aos terrenos, também um debate importante, né? A gente tem uma legislação municipal para ser aplicada, né? A questão se é um terreno privado, a gente notifica não a Secretaria de Saúde, mas notifica os proprietários. Tem todo um regramento de multas que a gente pode fazer. E é um trabalho que tem que ser feito, né? Porque, enfim, não só a questão do mato, mas tem a situação das casas fechadas que tem piscina. Não é à toa que a gente está encaminhando também a compra do drone, né, Zezinho? Pode falar, porque a audiência pública, Zezinho. Quer falar? Vai falar. Isso, exatamente. Porque o que acontece, né? Às vezes não é prerrogativa da vigilância sanitária. Então, nós temos um grupo, né? Os secretários têm participado também, que reuniu todos os fiscais, né? Os fiscais tributários, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscais sanitários, para a gente trabalhar em força-tarefa, para quando, senão vai chegar lá, chama o Zezinho, mas isso aí não é minha prerrogativa, porque a legislação não permite, se ele atuar vai ser abuso de poder. Então, a gente vai atuar em conjunto e aí fazer esse trabalho. Educação, multa e, consequentemente, poder resolver. E o outro tema... O soro antiofídico. Eu encaminhei ofício ao governo estadual, né? A vigilância epidemiológica notificou, estamos aguardando a resposta, né, Marisa? Enviei para a assessoria do ministro Padilha, uma articulação do prefeito,
né, pedindo os soros, a gente está aguardando. Nós dependemos que o Ministério da Saúde nos libere, que o governo do Estado nos dê as prerrogativas sanitárias, que eles que regulam essa função ainda, e na medida que a gente receba, a gente vai usar no hospital. A quantidade de casos era mais... Isso. Mas isso pode trazer... Em relação à quantidade de picadas, foram Isso. 67 em 2025 67. e 19 já esse ano. Aranha, 32. É que são 7 tipos de soro, né? Sim, sim. São 7 tipos. Desde 2020, a Vigilância Epidemiológica já fez a solicitação do soro para ter no município, porém, como o retorno que nos deram em todos esses anos que a gente solicita, é que não tem soro suficiente no país. Então, eles centralizam em cidades fortes, tipo, eles centralizam em Pelotas, a gente caminha paciente para Pelotas. E assim, porque as outras cidades também não têm, por causa disso, não tem soro, a quantidade não é fabricada. Sim. Não, eu acho que as dúvidas ali foram tiradas em relação a terrenos. Isso são perguntas recorrentes, não é uma questão minha, é uma questão que é da população, porque a população cobra. Aí, às vezes, ele tem uma casa do lado e do lado, né, tem um terreno, um monte de grama, e principalmente agora no verão, que tem bastante, bastante bichos assim, né, peçonhentos e outros tipos, e ratos, né. Então, da minha parte, né, a gente faz a nossa parte também, né, secretário, em relação às placas solares. A gente quer ver o quanto antes, né, que essas placas solares, né, a gente conseguiu uma emenda, né, com o deputado Pedro Pereira, para conseguir colocar as placas solares em todas as UBSs, né. Então, todas as UBSs vão ser ali, vão ter, né, esse valor vai ser poupado, né, vai ser um bom de um valor, né, secretário, né, que vai ser poupado ali. A gente também, né, dos 200 mil, ano passado a gente conseguiu para a Santa Casa, 200 mil para o Hospital da Reserva. E sobre o Centro Autista, né, a gente conversou com o prefeito ali, o deputado Daniel também, né, ele vai conseguir uma verba também ali para o Centro Autista, né. Foi conversado com o prefeito também, vai vir uma emenda esse ano, né. Então, a gente está à disposição, que a gente puder ajudar, né, com certeza a gente vai estar ajudando a Secretaria de Saúde. Seria isso aí, da minha parte. Obrigado. O vereador quer fazer o uso da palavra? Muito bom dia, a vereadora Grazi, que está presidindo aqui essa apresentação, ao presidente vereador Emerson, ao secretário Diego Elias, que se faz presente aqui, servidores, a população que nos acompanha. Gostaria de deixar o agradecimento ao secretário, pela explanação, por vir à casa aí mais uma vez, e uma saudação especial a todos os profissionais da saúde que vieram também prestigiar, né, nesse novo formato. A gente segue acompanhando o relatório, secretário, né. Óbvio que nós aqui na casa, como representantes do povo, a gente cobra uma saúde melhor em todos os âmbitos, né, mas a gente deixa o desejo de sucesso, né, contribuindo para isso aqui na casa. A gente agradece muito a sua presença aqui nessa manhã. Muito obrigado. Te agradecer, vereador, também sua presença nas formaturas que nós tivemos, dos agentes comunitários de saúde, né, e também da residência, né. Então, acho que esse tipo de relação é importante, institucional, para a gente poder fazer um bom trabalho. Também só fazer uma última palavra, assim, uma última colocação, em relação a gente, né, está à disposição para receber um profissional aqui, né, todos os meses, porque todos os meses tem uma cor, né? Então, a gente fica à disposição, se quiser, né, trazer em relação ao médico, um psicólogo, trazer um dentista para falar sobre a saúde bucal, né? A gente tem a disponibilidade aqui da tribuna, né? E, né, de uma vez por mês. Hoje é esse mês, né, o mês de março, agora mesmo está vendo que é o lilás, azul, colo de útero, né, colo retal. Então, quiser trazer um profissional ali para falar uns 10, 15 minutos, acho que sempre é importante, tira muitas dúvidas, né, da população, né, e
a população escuta muito, né, a Rádio São Lourenço e escuta e também olha nas mídias sociais, né, até deixa informado também a população, né. Então, fica à disposição aí, né, quiser trazer um profissional, a gente sempre está à disposição aí. Obrigado. Seria isso aí. Então, eu só quero também fazer um comentário aqui, te agradecer, secretário, a toda a tua equipe que está aqui te acompanhando, né? Tem gente de todo canto aqui que, na verdade, são vocês que fazem as coisas funcionarem, né? E tem o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é muito importante ressaltar que o controle social é parte dessa engrenagem, né, do SUS. Eu queria aqui comentar, secretário, que não deu tempo, eu queria ter feito uma comparação do relatório de gestão de antes com esse de hoje, que vocês já tinham enviado para a gente antecipadamente, inclusive. Mas, assim, relembrando aqui, tinha alguns dados que estavam frescos, né? O que a gente percebe, assim, numa análise rápida, que a saúde, na atenção básica, ela tem fluído melhor ao longo, né, dos quadrimestres, assim, no sentido de ter ampliado ações preventivas, né, sempre em colaboração com, que eu sempre ressalto a importância das nossas vigilâncias nessas ações preventivas, né, até porque são os dados que as vigilâncias também produzem que vão nos guiar para criar ações, né, mais aqui ou ali. E acho que foi muito positiva a diminuição do tempo de agendamentos das consultas, né? Porque, assim, é importante deixar claro para a comunidade isso que o secretário esclareceu aqui, que existem diferentes tipos, né, João, de urgências, né, Isa, em relação ao atendimento da pessoa. Então, se ela quer fazer um check-up, por exemplo, né, ela não tem uma pessoa que está com uma urgência em relação a um exame de sangue, que já está com um diagnóstico quase fechado. Então, essa pessoa vai ter mais urgência. Esses protocolos que existem no SUS, eu acho, secretário, que precisam ser mais explicados para as pessoas, né? Porque acaba que, muitas vezes, quando a gente olha para essa fila do exame de sangue, é assustadora, né? Quando tu olha a quantidade de exame de sangue que tem solicitado, quando tu olha... Agora, o secretário quase dobrou o contrato de exame de sangue, e ainda assim, né, se tem muito. E essa mesma lógica segue com os medicamentos, né, Marisa, quando a gente vai ver a situação da medicalização também. Mas eu acho que a prevenção, nós vamos ver no próximo quadrimestre, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver uma diferença nesses números também, por conta das ações preventivas, né, de orientação, inclusive da vigilância sanitária, que a gente está vendo o movimento, né, de orientação, né, Zezinho, para além do papel policialesco de vigilância, né, que eu acho que isso importa muito colocar também. A gente vem conversando bastante sobre isso, e isso possibilita uma série de coisas, né? Gera mais saúde, mas também gira a economia, né? Porque orienta e faz com que as pessoas também consigam viabilizar os seus pequenos, médios e grandes negócios, né? Buenas, secretária, eu acho que quando a gente olha para os dados, para os números, às vezes, assim, não parece muita coisa, né? Mas é importante ver o quanto a atenção básica está fluindo, a atenção especializada, né? Os CAPs, a gente vê que hoje não tem mais as negativas que se tinha no passado, né? As pessoas estão sendo acolhidas e estão sendo encaminhadas para os respectivos serviços ou seguem num acompanhamento coletivo. Então, eu percebo, por acompanhar de perto também, né, que melhorou bastante essa questão da saúde mental. Por óbvio, ainda com muitas dificuldades, né? E essa quantidade de reunião aí, formação, que o secretário bota a foto ali, as pessoas têm que entender que não é só fotinho de gente se reunindo, né? Isso é o cumprimento de um compromisso que está no plano de governo, que é a retomada periódica das formações, né? E é isso que vai mudar a forma de atendimento, que vai mudar a forma de organização, de fazer gestão. Então, eu acho que vocês estão de parabéns diante de todo o quadro que vem enfrentando, de ter que também se ocupar da Santa Casa, né, que foi algo que engoliu a todas e todos da equipe de alguma forma, né. Mas ainda vejo que o nosso grande problema, né, secretário, ele segue sendo a regulação, né, a dificuldade de acesso, né, a consultas e exames especializados, né. Eu fiquei chocada com os números aqui,
Porque em 4 meses, né, Doris, 341 marcações de oftalmo. E ainda dá mais de 100, quase 100 por mês, em 4 meses. E ainda é a maior fila, né? Fora outras questões, quando a gente vai pegar os exames ali, neurologista, por exemplo, né? 11 marcações em 4 meses. Né? E isso não é porque São Lourenço não quer marcar, é porque o Estado não contrata mais médicos dessa especialidade, mais locais que façam exames, né, dessa especialidade, como a cintilografia, por exemplo. Essa miocárdia aqui é um caos, né? Tem 2, né? Marcadas em 4 meses. Bom, é que não é um exame que é pedido com recorrência, né? Ó, então eu fui escolher justamente a fila que está em dia. Mas foi ótimo, porque aí tu pode nos dizer, né, Doris? Quando eu olho o eletroencefalo, por exemplo, 16 no mês é pouco, né? Porque diante de todas as investigações, só que as pessoas não estão conseguindo chegar nem no neurologista. Né? E aí que geram os alvarás, esses, que é um valor monstruoso, né? Então, assim, é lamentável, eu preciso dizer isso aqui, como, né, o Emerson, a gente já chamou aqui, né, vereador, o pessoal do governo do Estado, chamamos, né, Cássio, a terceira coordenadoria pensando que seria mais fácil, né, porque a coordenadora da regional poderia vir, não precisava ser a secretária estadual de saúde, embora ela more em São Lourenço, mas nós não obtivemos na verdade, a gente obteve, secretário, uma negativa, né, de presença, assim, dizendo que não poderiam estar aqui para conversar conosco. E eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor levasse essa nossa indignação, porque ela não é minha, né? Ela é de todos nós, vereadores, que tentamos trazer o pessoal do governo do Estado aqui para conversar e ficamos no vácuo. Então, se o senhor tiver alguma oportunidade nas reuniões, né, de secretários da regional, que o senhor manifeste isso, porque nós precisamos de explicações. E a gente está aqui para fiscalizar, como os vereadores sempre colocam, é nosso papel, a gente tem que perguntar. Né? Outro dia eu fiz um pedido de informação, que ainda está no prazo, ainda não veio, justamente sobre esses exames aqui, para a gente ver o tamanho da fila. E aí a gente vai precisar fazer daqui a pouco uma denúncia aos órgãos competentes, porque quem é que fiscaliza o que o governo do Estado faz? Os deputados estaduais, sim. Esses já cansaram de fazer também denúncias. E aí, né, o que acontece com quem está sendo... E outra, quero aqui dar os parabéns e agradecer todo o empenho, porque eu sei, Pepe, que não é fácil. Eu sei que o orçamento cada dia é mais apertado e a gente conseguiu investir mais do que o mínimo constitucional, que é 15%. Né, investimos 16,95% do recurso próprio em saúde. Então, relembrando que teve ocasiões que não tinha investimento ao longo dos anos do mínimo. Depois era compensado no mês seguinte em uma ginástica. Né? Mas o governo do Estado não investe nem os 12% que é previsto em lei. E nós, aqui, sempre sobra para os municípios. Né? Então, os municípios sempre vão ter que investir mais. E ainda criam um negócio chamado SUS Saúde, que é uma piada para a cara da sociedade, né? Porque, afinal de contas, nem investe os 12% que são conforme a lei exige. Né? Então, isso é um resultado do que a gente está tendo que enfrentar. Né, Sr. Armildo? A dificuldade de acesso a exames, a especialistas, também é falta de investimento estadual. E aí o município capta recursos, como os vereadores estão auxiliando, estão buscando dinheiro, né, para a gente tentar também... aí o secretário tem que se responsabilizar por coisas que não são da seara dele, né? E daqui a pouco contratar exames, contratar consultas para tentar acelerar a situação e não deixar as pessoas morrerem na fila, que é o que a gente tem visto acontecer. Então, assim, eu acompanho bem de perto, né? Estou toda hora lá incomodando, perguntando, querendo saber, mas também oferecendo ajuda, né? Sugestão, solução, recurso. E eu acho que, diante de toda a diversidade, da forma como foi, né, 2025, né, secretário, que vocês pegaram o município e a saúde, assim, a gente vê hoje uma organização maior, resultados maiores e ainda muitos desafios pela frente, né, como é a própria licitação da nova organização social que vem aí pela frente. Mas vocês estão todos de parabéns, né? Eu quero agradecer sempre assim a disposição e a parceria
para a gente estar construindo soluções. Eu vou te passar a palavra para tu fazer tuas considerações finais e aí a gente encerra. Não, agradecer, Grazi, acho que fizeste uma avaliação importante, né, dos desafios interfederativos que a gente tem, né, e também te agradecer a tua plena disposição com o teu mandato e a liderança do governo para nos auxiliar na Secretaria de Saúde, né, um espaço que tu teve trabalhando tanto tempo junto conosco, inclusive. Só agradecer a presença, agradecer a equipe que está aqui, né? Acho que, como eu falei, o relatório é a síntese do trabalho de cada um de vocês, né? Hoje a gente se divide muito, né? A gente está lá com a Andréia na reunião do secretariado, tem uma equipe que ficou lá na secretaria trabalhando para atender a comunidade. Então, agradecer quem está aqui e dizer que a gente venceu o primeiro ano, os nossos desafios, né? A gente conseguiu ter um sistema organizado, né? Organizando as demandas, e a gente parte aí já para esse início de ano, aí para o nosso segundo ano de gestão, com outros desafios a ser feitos, né? Que é a gente poder executar os recursos que a gente captou, poder encaminhar as nossas coisas, né? Tenho certeza que a gente vai ter pleno êxito na medida em que as coisas começarem a acontecer, né? Do ponto de vista administrativo, burocrático, que a gente sabe que vai culminar no melhor atendimento da população. Porque é isso, as coisas não acontecem por geração espontânea, né? A gente entende, né, quando a gente pensa a questão da atenção básica, né, que era uma demanda importante da comunidade que nós ouvimos nas ruas, por que melhorou? Melhorou porque a gente está melhorando o protocolo, porque a gente está fazendo educação permanente, porque a gente está fazendo reuniões, mas também porque a gente optou, né, e aí é um exercício também que o PEP nos ajuda, financeiro, econômico. Nós aumentamos a nossa capacidade instalada. Nós temos 3 médicos no Navegantes, né? Isso é quase a quantidade de médicos que tem na Santa Casa. Nós temos 2 médicos na Barrinha. Nós temos 2 médicos na Lomba, médicos volantes. Óbvio que aí eles saem, eles vão para a residência, a gente tem que puxar um deles para cobrir outro lugar. Hoje nós vivemos, como nós tivemos um momento histórico que nós vivemos no governo Dilma, o pleno emprego. Hoje nós vivemos a plena oferta de médicos em São Lourenço, graças ao Mais Médicos, né? Nós temos médicos disponíveis, mas óbvio que isso tem um valor econômico muito grande, né? Vocês imaginem, são 3 médicos a mais do que a gente precisaria ter pelo obrigatório. Mas isso representa um maior atendimento, uma maior capacidade de dar conta das demandas agudas, para que a equipe multiprofissional possa ter tempo a médio prazo, né, que é o momento que nós temos que começar a colher agora, para fazer as atividades preventivas, que é para pensar a vacinação do jeito como tem que ser pensado, é para pensar o trabalho da saúde mental como tem que ser enfrentado, é para pensar o combate aos grupos de hipertensão e diabetes, como tem que ser feito, mas para isso precisa enfrentar as demandas agudas de quem está sofrendo e precisa de atendimento no dia, precisa de atendimento na semana. E nós vamos atingir esse cenário. Então, agradecer, né, me despeço aqui hoje, estou aqui para Pelotas daqui a pouco com o prefeito, e agradecer o espaço e o momento para poder apresentar o relatório. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada esta audiência pública.